E começando o vídeo de revisão do episódio 452 do arco Itachi Shindenen, ou como eu gosto de pronunciar, Itachi Shindenen. Eu vou deixar uma coisa bem clara aqui. Leitores mais das antigas, como eu, não costumam pronunciar nomes como Itachi, Uchiha, Orochimaru, Chakra, dessa forma, com o Chi, né? Com o CH sendo Chi. A gente pronuncia da forma mais, digamos assim, abrasileirada possível, que é o Chi. Eu vou logo avisando de antemão, né? Porque existem algumas pessoas que têm uma frescura com pronúncia e, ai meu Deus, se você não pronunciar o nome do personagem igual o japonês pronuncia, você está errado, você é feio, você é burro. Puta que pariu, cara. Eu acho que ninguém aqui é japonês. Eu acho que nós não temos a obrigação de pronunciar todos os nomes como o japonês pronuncia. É exatamente como pronunciar BIOS e não BIRUS, ou Luffy e não Ruffy. É a mesma coisa aqui, é uma questão de pronúncia, apenas isso. Então todo vídeo que eu fizer eu vou deixar bem claro como é a pronúncia em japonês e a pronúncia que eu estou mais acostumado. Inclusive eu estava fazendo isso em outros vídeos. Mas no vídeo passado eu fiquei tentando me condicionar a pronunciar Itachi e não Itachi. Aí saiu aquela coisa, em umas partes eu falava Itachi, em outras eu falava Itachi. Agora não, agora eu vou falar Itachi mesmo. E Uchiha, só para ficar avisado. E lembrem-se que eu sei muito bem como é a pronúncia original dos nomes em japonês. Só que eu escolho por não pronunciar assim. Não é assim que eu estou acostumado. E começando a revisão em si... Para início de conversa, já tem algumas coisas que estão me incomodando profundamente. Na light novel, na parte do incidente da Kyuubi, o Itachi reencontra a Mikoto no meio da rua e nisso ele quebra um pedregulho que estava para cair em cima deles. Na light novel, essa cena é descrita de forma espetacular, cara. Descrevendo que tem gente mutilada passando perto deles, pessoas catatônicas olhando os escombros, o Itachi mais uma vez quase desperta o Sharingan, ele não salva a Izumi, ou qualquer outra coisa. Até acontece uma cena semelhante àquela do Fugaku ajudando a evacuar as pessoas e dizendo que foi ordem da vila, mas ele e seus subordinados questionam fortemente a decisão da vila, pois os Uchihas poderiam ser a melhor ajuda contra a Kyuubi, mas o alto escalão de Konoha estava claramente desconfiado deles. Foi um diálogo sensacional, que infelizmente foi resumido nesse episódio. Eles até deram uma expandida nesse assunto mais pra frente, quando o clã estava reunido com o Fugaku, mas ainda assim ficou muito inferior à light novel, é algo que me deixou muito triste. Outra diferença é que realmente aconteceu uma reunião onde decidiram que o clã Uchiha deveria ser realocado, mas isso foi entre o alto escalão de Konoha. Hiruzen e Danzou ficaram discutindo sobre o descontentamento atual dos Uchihas, com o fato do Fugaku não ter se tornado o quarto Hokage sendo um dos favoritos, que eles poderiam estar armando um golpe de estado ou estarem por trás do incidente da Kyuubi, enquanto Hiruzen refutou tudo isso dizendo que o Danzou não tinha evidências para fazer tais acusações. Tipo, foi um diálogo extremamente complexo e com um cunho político forte, cara, só vocês lendo mesmo. Além disso, lá pro momento onde Itachi entra na academia é que as coisas começam a ficar um pouco mais fiéis à light novel. Realmente chega um momento onde a academia não tem mais o que ensinar ao Itachi e ele se forma em apenas um ano. Mas a justificativa na light novel é que depois do ataque da Kyuubi, o contingente militar da vila estava baixo e eles precisavam formar ninjas o mais rápido possível. Não porque o Itachi usou Kagebunshin, algo que ele não usa na light novel e que também não é um Kinjutsu, como é dito ali. Kinjutsu é o Taiju Kagebunshin. Tenham muito cuidado por aí. Eu até já vi gente usando esse episódio como argumento para defender que o Kagebunshin é Kinjutsu. Acho que eu devo lembrar que no episódio passado, a Pierrot colocou o rosto da Tsunade no Monumento dos Hokages, e o Itachi não usa o Kagebunshin na light novel. Ou seja, o pessoal está levando mais em consideração um episódio desses do que o Databook 1 que há mais de 10 anos atrás explicava que o Kagebunshin não é um Kinjutsu, é um ninjutsu de ranking B.
E também o fato de que 3 a cada 5 personagens em Naruto usam Kagebunshin, diferente do Taiju Kagebunshin, que é um Kinjutsu e é o que estava selado no pergaminho. A primeira coisa que o Naruto lê quando abre o pergaminho é Taiju Kagebunshin, ou na pronúncia japonesa, Taiju Kagebunshin. Os kanjins são claros. E de quebra, é um ninjutsu que só foi usado por 2 personagens em 700 capítulos. Talvez para esse pessoal que defende o Kagebunshin como Kinjutsu, o pergaminho dos Kinjutsu selados deve estar dando sopa para todo mundo, né? Porque até o Kiba sabe usar. Se tem alguma linha no mangá onde algum personagem porventura chama o Kagebunshin de Kinjutsu, certamente foi erro de tradução dos Scanlators ou de edição, pois ele não é um Kinjutsu e ponto final. Ah, então aonde o Naruto aprendeu o Kagebunshin se não foi no pergaminho? Não se sabe, nunca foi dito. O que se sabe pelo próprio Databook 1 é que ele já conhecia o Kagebunshin e o considerava o seu pior ninjutsu. Aí só depois que ele aprendeu o Taiju Kagebunshin que o Kagebunshin em si veio se tornar a sua técnica favorita. E para jogar essa discussão por terra de vez, eu colocarei na descrição do vídeo um link com as páginas do Databook explicando sobre os 2 ninjutsus. E além disso, se vocês quiserem, peguem aí o episódio 1 e coloquem lá mais ou menos para os 9 minutos e 18 segundos. Vocês podem ouvir claramente o Naruto falando Taiju Kagebunshin. Claramente, mesmo que a tradução porca dos fansubers da época tenham colocado Kagebunshin ali na legenda. Ele não fala Kagebunshin, ele fala Taiju Kagebunshin. Mas sinceramente, esse é um assunto que não tem o que discutir, é como bater no cavalo morto. Você já tem um Databook que há mais de 10 anos explica essa questão. Basta ler o Databook e ter um certo nível de compreensão da história. Eu mesmo nem iria tocar muito nesse assunto nesse vídeo se o pessoal não tivesse enchido tanto meu saco para eu falar sobre isso. Agora, voltando à programação normal da revisão, aquela coisa com o valentão não acontece na Light Novel. O que acontece é uma briga com um garoto chamado Tema, que na Light Novel vai se tornar um dos parceiros de time do Itachi. Inclusive, ele só conhece a Izumi quando já está na academia, e é nessa briga que eles têm uma interação maior. E não antes, como nós vimos até agora. Se bem que eu tô gostando da interação do Itachi com a Izumi. Tá entendido, né? Eu gosto de um romancezinho de vez em quando. Além disso, a Light Novel mostra com detalhes o momento onde o Itachi e o Shisui se conhecem pela primeira vez. O que nós vimos aqui no anime foi uma cena que acontece mais pra frente quando eles já se conhecem há um bom tempo. Agora, deixando as diferenças com a Light Novel de lado, eu vou falar sobre alguns aspectos interessantes dessa história. Eu lembro que antigamente se discutia muito sobre o envolvimento do clã Uchiha no incidente da Kyuubi. Por que Mikoto e Fugaku não estavam em casa? Por que não vimos o clã Uchiha ajudando? Alguns achavam que eles realmente estavam envolvidos no incidente e eram realmente os culpados. Mas em Itachi Shinden nós descobrimos que eles foram muito mais vítimas das circunstâncias do que qualquer outra coisa. Quando a Kyuubi atacou Konoha, eles seriam os primeiros suspeitos de cara. E por isso o alto escalão da vila impediu que eles lutassem contra a Kyuubi, pois se eles estivessem por trás do que estava acontecendo, eles poderiam muito bem utilizar a Kyuubi contra a Konoha. Inclusive na Light Novel, o Fugaku fala justamente disso, respondendo ao questionamento de seus subordinados. No anime também não fica tão diferente assim quando ele se reúne com o clã, só que de certa forma eu acho que essa decisão da vila acabou aumentando as perdas e as mortes na vila. Konoha foi precavida, mas não deixou de pisar na bola no final das contas. E falando do Fugaku, tanto na Light Novel quanto no anime deu uma visão esplêndida do personagem. Quando nós pensamos no Fugaku dos flashbacks do Sasuke, nós vemos alguém fechado, sério, ríspido, sem sentimentos. Mas aqui nós estamos tendo uma visão de um pai atencioso, um líder excelente. Inclusive dá pra ver que ele estava tentando fazer de tudo para impedir que a merda explodisse no clã. Talvez sem ele, o clã teria se rebelado há muito tempo.
Percebam que ele estava relevando certas decisões da vila, acalmando a inquietação do clã, e se caso eles forem mais fiéis à Light Novel, nós veremos mais pra frente que um golpe de estado nunca foi o desejo do Fugaku. Simplesmente o clã chegou numa situação que era irreversível. Eles iriam se rebelar contra a vila, não importando o que o Fugaku falasse ou fizesse. Eu acho que aquele Fugaku fechado, que nós conhecemos anteriormente, era meio que um reflexo do que estava acontecendo com o clã. Pensem na batata quente que o cara tinha que segurar naquele momento, sozinho, sem apoio de ninguém, com a pressão de todo o clã em cima dele. Ali o clã já tinha chegado num nível de indignação irreversível. E o Fugaku sabia que se o clã se rebelasse contra a vila, mesmo os Uchihas sendo poderosos como eles são, eles não teriam chances contra um adversário maior e mais organizado como uma vila ninja. E por isso ele aceitou o destino dele quando Itachi foi assassiná-lo. Hoje eu considero o Fugaku um verdadeiro herói. Enfim, meus amigos, terminando aqui, eu posso dizer que eu estou gostando dos episódios, eles estão seguindo um rumo bem semelhante à Light Novel, porém, existem certas diferenças que fazem esta adaptação parecer um filler em relação à história da Light Novel. É como a adaptação de um livro para o cinema, onde nós temos uma história que segue um mesmo rumo, possui os mesmos elementos, mas é contada de forma diferente e mais resumida. E sinceramente, só vendo a prévia do próximo episódio eu já estou ficando um pouco apreensivo, pois aquilo ali não aconteceu na Light Novel. Eu quero ver a luta contra a Kohinata Mukai. Então é isso, meus amigos, eu espero que a revisão esteja melhor do que a da semana passada e nós nos vemos no próximo vídeo.